Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo desta programação. Quero lembrá-lo que esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente, pastor Ival Teodoro da Silva. O nosso objetivo e o nosso desejo é que você seja abençoado através desta programação. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2023 com um tema central até os confins da terra e um subtema que diz assim, pregando o evangelho a todos os povos até que ele venha. E hoje nós vamos estudar a quarta lição, porém, semana passada estudamos a lição de número 3, tem por título Missões Transculturais no Antigo Testamento, e ali nós pensamos sobre Israel, o povo escolhido para um propósito missionário. Pensamos no amor de Deus para com as outras nações e também as alianças entre Deus e a humanidade na Antiga Aliança. E hoje, a lição de número 4, nós vamos estudar sobre missões transculturais no Novo Testamento. Para comentar esta aula, nós temos a grata satisfação de ter aqui no estúdio pastor Fábio Tenório. Paz do Senhor, pastor Fábio. Paz do Senhor, pastor Evalcir, presbítero Alan e aos nossos amigos e irmãos. Prazer estar aqui mais uma vez. Presbítero Alan Batista, coordenador do Departamento da Família no campo de São José dos Pinhais. A paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Evalcir, pastor Fábio. Queridos professores e alunos que nos acompanham, a paz do Senhor. É um prazer poder mais uma vez sermos úteis à Escola Bíblica Dominical. Glória a Jesus, né? Missões transculturais no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o cenário do Novo Testamento, o nosso Senhor Jesus Cristo é apresentado como o primeiro missionário enviado pelo Pai diretamente ao mundo. Pelo fato de ser enviado, ele trouxe o plano de resgate da humanidade, que envolve todos os seus seguidores, nos envolve inclusive, né? Conforme João 20, 21, quando ele vai dizer assim, assim como o Pai me enviou, João 3,16, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, né? Eu também vos envio a vós, né? Então é essa ideia de missões no Novo Testamento, né? Também gostaríamos de pedir que você convide mais alguém para assistir essa programação, nos ajude divulgando também, se inscrevendo em nosso canal, você que está assistindo pela primeira vez. Nosso intuito é trazer um pouco mais de conhecimento com essa pré-aula para você, caro professor de Escola Bíblica Dominical, para você, superintendente, e para você também que nos assiste para ter um pouco mais de conhecimento e conteúdo acerca das lições de Escola Bíblica Dominical. Lição de número 4, Missões Transculturais no Antigo Testamento. Presbítero Alan, leia o texto áureo, por favor. Texto áureo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. A verdade prática nos diz assim, a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer do seu único filho um missionário, e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Os objetivos da lição, pastor Fábio, leia para nós. Amém. Objetivos da lição. Primeiro, revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Segundo, mostrar as missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. E terceiro, enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 ao 2, e também o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 17 ao 20. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos,
a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E, cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Após a leitura bíblica, nós agora vamos entrar nos comentários, né? Já apresentei aqui os comentaristas, pastor Fábio, presbítero Alas, sempre estão aqui comentando com muita galhardia, né, sobre esses temas e pensando nesse trimestre maravilhoso, missões transculturais. Olhamos e aprendemos sobre um Deus que é missionário. A missões está na natureza de Deus, né? Pensamos já, você pode acessar os nossos vídeos aí no canal do YouTube, nas 3 lições anteriores, sobre a Bíblia, né, que é um livro missionário, a forma de Deus escolher o povo na Antiga Aliança, e hoje nós entramos propriamente no Novo Testamento, pensando do Evangelho de Mateus até o livro de Apocalipse, né? E vamos iniciar pensando nesse Deus missionário revelado no Novo Testamento. Pastor Fábio e presbítero Ala, olhando para esse ponto, nós vamos pensar na Bíblia mostrando Deus como missionário, vamos olhar também numa perspectiva missionária do Novo Testamento e a igreja à luz dessa revelação. Quando a gente olha para Deus, né, a Bíblia mostrando Deus como missionário, nós estudamos já na lição de número 2 e aprofundamos bastante lá, pensando sobre a natureza missionária de Deus, né, sobre esse caráter de Deus, né, intrínseco, inserido nele, de missões, e olhando para a Bíblia desde do princípio, né. Israel, ou melhor dizendo, a igreja, eu tomei nota disso, a igreja tem como modelo missionário o próprio Deus, na pessoa do seu Filho Jesus. Como Israel falha, a gente estudou isso na aula passada, a igreja não pode falhar, né? Nós não podemos falhar na nossa missão. Essa é uma verdade inerrante, né? Então, pensando nisso, eu vou dirigir a pergunta ao presbítero Alan, nesse subponto 2, olhando, mas tem a liberdade de voltar ao subponto 1 também, nessa perspectiva missionária do Novo Testamento. Porque, assim, muitos missionários deixam suas casas, o conforto de suas famílias, né, os confortos das suas famílias, para ir ao encontro dos necessitados, dos sofridos e daqueles que estão distantes de Deus. Da mesma forma, Jesus deixou sua glória, o seu trono, e veio até nós como homem. E mais, ele deu a sua vida para fazer essa missão. Então, presbítero Alan, essa perspectiva missionária no Novo Testamento, eu gostaria que você comentasse sobre isso. Pois bem, pastor Evalci, pastor Fábio, professor que nos assistem, só temos que fazer um gancho e linkar, né? Sempre de uma lição para outra, porque o entendimento nos acompanha. Claro que nós entendemos que, por mais que Israel quebra muitas vezes o pacto com Deus e falha em sua missão como um povo escolhido, pelo qual Deus já havia tratado que daquele povo haveria de vir aquele que salvaria o mundo, aquele que descenderia de uma linhagem, de um plano salvador. A perspectiva do Novo Testamento ela é estabelecida por Deus desde os primórdios, desde o início, porque Deus ele é aquele que, além de atuar como missionário, investindo e vindo em busca de um homem caído após o pecado, Deus também é o primeiro que fala acerca do nascimento do seu filho. E isso vai transpor vários anos, linhagens, tempos, dinastias, povos, nações, reinos, e dentro de todas as alianças construídas ao longo da história, ao longo das dispensações, ao findar a dispensação da lei, Cristo nasce naquele eco, naquele vácuo de cerca de 400 anos, em que há um silêncio profético, há um silêncio. Jesus nasce cumprindo-se aquilo que Deus havia prometido lá no Antigo Testamento. O profeta Isaías, ele é tido como um profeta messiânico, não porque ele foi contemporâneo do Messias, mas porque em seus registros existem cerca de 200 menções acerca do Messias que viria. Então, ele mesmo profetiza, e é interessante que esse texto profetizado pelo profeta Jeremias,
no capítulo 61, é o mesmo texto que Cristo, ao entrar na sinagoga pela primeira vez, ele traz alusão e lê. Então, Cristo foi pelo menos em 4 cultos em sua existência do seu ministério. E o primeiro culto que Cristo vai, ele dá ênfase, tempo e primazia à leitura da palavra, do rolo. E é interessante que dentro dessa expectativa do Novo Testamento, essa visão missionária, o ensino de Cristo para a sua igreja, já no neotestamentário, vai trazer para nós aquela mensagem que a igreja deve continuar em sua missão, reverberando ela para todos os povos, línguas e nações. Quando nós observamos, replica aqui o verso do textuário em João capítulo 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E Deus dá o seu Filho justamente para essa perspectiva já do Novo Testamento. Ao findar a dispensação da lei, na graça que Cristo estabelece em sua morte na cruz do Calvário, vindo a instituição da igreja, comprada e remida pelo sangue dele. É interessante, o apóstolo Paulo registra em Gálatas, capítulo 4, versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob, quer dizer, embaixo da lei. Cristo, ele vive todo o seu ministério sob, debaixo, em uma obediência, em um plano salvador, para que na cruz ele se constituísse sobre todas as coisas. Então, a morte de Cristo, ela nos traz essa garantia, ela nos traz esse direito e esta visão de um propósito universal de Deus, universal entre todos os povos, línguas, nações, etnias, para que através deste evangelho fosse constituído essa mensagem salvífica, agora não mediante sacrifícios de animais, mas pela fé no sacrifício do Cordeiro de Deus, que é capaz de tirar o pecado do mundo. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Tá na lição aqui, David Livingstone, né? Ele comenta que Deus tinha um único filho e fez do seu único filho um missionário, né? Tremenda essa colocação. E esse verso, pastor, só complementando um pouco mais, é muito lido, alguns dizem que é o textuário da Bíblia Sagrada, né? O verso de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Se nós separarmos esse versículo, parte por parte, dá pelo menos um sermão de mais de 10 pontos principais. Porque Deus, quem é Deus, de onde é Deus, a sua natureza, amou, o que é esse sentimento de Deus na sua profundidade, largura, comprimento, altura. Então, é aquilo que Deus faz, é aquilo que Ele promete para nós. E é interessante, por Ele ser um missionário a ser seguido o seu exemplo, essa expressão do missionário David Livingstone é interessante. Ele só tinha um filho, mas a sua visão missionária era de resgate. E para esse resgate, ele dá o seu único filho para morrer por todos nós. E nessa doação do filho, a igreja entra em cena, né? Porque ele nos resgata, nos alcança. A gente vai olhar no próximo ponto, pensar sobre Evangelho e Atos e as epístolas de uma forma geral. Mas pensando, pastor Fábio, já vimos na primeira lição, são mais de 22 mil etnias no mundo. Nós temos aí mais de 6 mil línguas e dialetos, porém a Bíblia é traduzida em menos de 3 mil. Quer dizer, não alcançamos nem a metade de traduções ou porções que alcança esse povo. Então a Igreja de Cristo, ela tem um grande desafio, porque a tarefa ainda não acabou, ela está inacabada. A Igreja, mesmo com falhas, ela tem uma missão a cumprir. Eu tenho uns pontos aqui, pastor, que eu queria trazer para a gente não se esquecer, até os nossos amigos, irmãos, para você prestar atenção, que me chamam a atenção, né? O plano primário era Israel. Nós estudamos na lição passada. Mas nós vimos aqui que Israel fracassou nesse plano missionário de Deus, né? Segundo, hoje nós estamos estudando o plano de Deus que envolve a sua igreja, né? A igreja. E tem um dizer que diz que Deus não deu uma missão para a sua igreja, Ele deu uma igreja
para a sua missão. Né? Então, nós estamos todos envolvidos. Segundo ponto importante, né? A igreja, mesmo com falhas, e nós falhamos, erramos, ela segue nesse projeto missionário que é levar o evangelho a todas as nações, a todas as criaturas, né? Então, aqui cai um pouco em refutação, não vou entrar na questão do calvinismo, porque eu discordo que Jesus morreu só por um grupo de pessoas. A Bíblia revela que Jesus morreu por todos. Né? É lógico que passa pelo processo de aceitar Jesus ou não. Nós vemos aqui que Jesus ele foi enviado de Deus para fazer esta missão. Mas eu poderia trazer um outro ponto importante que me chama a atenção, que eu vejo a lição dizendo como Jesus o primeiro missionário. Mas nós não podemos nos esquecer de João Batista. João Batista que veio um pouquinho antes de Jesus, pregando o evangelho, preparando o caminho para o Senhor. Não é em questão de comparar, Jesus foi o primeiro, João Batista foi primeiro, não. A missão de Jesus era uma missão diferente, complexa, que nenhum homem poderia realizar. Né? E Deus envia João Batista um pouquinho antes, como diz a palavra de Deus, preparando o caminho para o Senhor. Olha a importância disso. A Bíblia fala que João Batista ele começou a anunciar o evangelho, né, o arrependimento, e Jesus entra em cena, né, eles são próximos ali da sua idade, né? Então a gente vê esse trabalhar de Deus, Deus preocupado que a sua palavra, embora não havia toda ela compilada, ela fosse anunciada a todas as nações. E nós mencionamos no ensino que demos há pouco tempo na igreja, qual é o meio que Deus se revela à humanidade? Através da sua palavra. Né? Nós podemos, né, nos aproximar de Deus da oração, do jejum, da consagração, mas conhecer Deus e Deus se revelar a nós, ele se revela através da sua palavra. Eu sei que vai ser mencionado hoje a pessoa do Espírito Santo, que é Deus também, que ele é de suma importância e fundamental para essa propagação do evangelho. Nota que ele entra na história aqui, né? E a gente não pode colocar o Espírito Santo como sendo a terceira pessoa na importância, não. Ele tem a mesma importância de Jesus. Né? Ele é Deus, né? A gente entende isso, nós não vamos entrar nesse detalhe. Mas o que nós temos que entender é o seguinte, que a Igreja de Cristo, né, ela tem uma tarefa que ainda está inacabada, né? Que é anunciar o evangelho a toda criatura, conforme está em Mateus 28, 19. E eu sei que não foi mencionado, como eu falei, o próprio João Batista, a gente não pode deixar de mencionar ele, porque faz parte desse projeto de Deus. Deus, como grande arquiteto, né, ele faz todo esse projeto, e o projeto de Deus não é porque Deus foi pego de surpresa, Deus já sabia, mas ele já projetou tudo isso. Mesmo com o erro, com a falha de Israel, está no projeto de Deus depois levantar uma igreja, os membros do corpo de Cristo, Cristo como cabeça dessa igreja, e nós a cada dia, não se esquecendo que nós não se aprontamos e vamos, nós estamos todo dia nos preparando, conhecendo, buscando de Deus, aperfeiçoando, né? E perdura para nós essa missão, né, que é a missão primária da igreja, anunciar o evangelho, sem distinção. Como a preocupação de Deus no Antigo Testamento, embora foi falado que não havia a palavra missão, mas a gente entende no projeto de Deus que Deus tinha um projeto, e essa missão era que todos alcançassem. Nós falamos que se nações se convertessem a Deus, se arrependessem, voltassem, com certeza Deus abraçaria. Deus fez a promessa para Abraão, que nele serão benditas, né, todas as famílias da terra. O problema é que a maioria delas não se voltaram para Deus. Mas hoje é a oportunidade. Né? Se hoje, como foi falado aqui, né, o seu coração se abrir para Deus, se volte para o Senhor. Como foi falado, um coração com Cristo é um missionário. E um coração sem Cristo, né, até foi falado pelo presbítero, acho que foi na primeira lição que nós trazemos aqui, é um campo missionário. Então hoje todos podem fazer parte desse projeto de Deus. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. Então a gente olhou para esses pontos, né, pensando nesse grande desafio da igreja, né, pensando nessa tarefa inacabada. Então você que nos assiste, caro professor, frise isso na sala de aula, é importante porque nós temos um desafio e todos nós que somos do corpo de Cristo, que pertencemos à igreja, temos o dever de ir e fazer missão. Indo para o ponto 2, nós vamos pensar agora em missões nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos.
E gostei muito dessa colocação, desse ponto que o escritor da lição, né, do nosso CPAD traz. E, Alan, eu quero já dirigir a você essa pergunta que nós vamos trabalhar primeiro. É claro que aqui está olhando numa ótica de missão, né, numa ótica de missão transcultural. Mas nos evangelhos, pensando no que Jesus vai ler em Lucas 4, que é uma repetição de Isaías 61, e todos os evangelhos eles concluem, né, com esse mandato da grande comissão. Então eu gostaria que você nos abrisse, Alan, sobre essa missão nos evangelhos. A igreja, ela tem essa missão, pastor, você, de dar continuidade à obra expiatória de Cristo. Cristo, ele dá à igreja, e a igreja é a agência de Deus neste mundo para ser luz e para ser sal. O mundo só tem ainda sabor porque a igreja ainda está aqui na terra. Então, observemos que nós, nos evangelhos, quando eles vão se terminando, sempre existem a ordem, o ensinamento de Cristo, a fim de que eles deem continuidade. Por exemplo, Mateus 28, 19, portanto, ide e ensinai a todas as nações. Ensinar o quê? Ensinar que o homem é pecador, que precisa se arrepender, que há um caminho de salvação, que Cristo é o caminho que liga o homem a Deus e que em Cristo a nossa vida deve ser mudada. Então, nos evangelhos, a ordem de Cristo, de acordo com ele, que foi enviado para tornar o seu povo em uma agência missionária, porque Cristo, ele institui a igreja, Cristo, ele dá origem a esse projeto. E é interessante que os atos de missões vão envolver renúncia, busca, e nós temos isso em todas as atitudes de Jesus Cristo, dentro de renunciar a si mesmo, de ir em busca e de ir amar as almas dos pecadores, das pessoas que tanto precisam e carecem da salvação em Jesus Cristo. Nós temos vários exemplos no Novo Testamento. Cristo vai a uma mulher samaritana quando os judeus não conversavam, por exemplo, com os samaritanos. Cristo vai em casas de pessoas que eram rejeitadas pela própria sociedade, comunidade de onde se vivia. É o caso mesmo de Zaqueu. Mateus mesmo, por muitos, não deveria fazer parte do ministério de Cristo terreno, porque ele tinha um ofício de ser cobrador de impostos. E Cristo, ele veio para mostrar a todos nós que ele estava pronto para abraçar e receber a todos que aceitassem a sua mensagem. Então, a missão nos evangelhos é abraçar, é levar, demonstrando o amor e a compaixão que Cristo tem por todas as vidas. Veja que ele deixou esse exemplo para nós. Então, essa é uma missão em continuidade. Assim como ele fez e executou, ele traz essa responsabilidade para a igreja, dar continuidade a este projeto. Só antecipando alguma coisa, depois falaremos melhor, o próprio apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios, 1 Coríntios 9,16, porque se anuncio o evangelho, eu não tenho nem do que me gloriar, porque a glória nunca vai ser da gente da igreja. A glória não é daqueles que anunciam e que pregam. A glória é do Senhor Jesus Cristo. Então, nos evangelhos, desde Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, nós vemos os exemplos de Cristo como missionário, dando sua vida, se doando, recebendo a todos que o buscam, não é? E oferecendo a todos uma palavra de amor, de salvação, de mudança de vida, porque isso ele fala para muitos nos episódios dos evangelhos. Nicodemos foi procurar Jesus de noite com preocupações de ser visto por autoridades judaicas da época. E Cristo vai direto ao assunto. A alma de Nicodemos tinha sede de Deus. Ele precisava de um novo nascimento. E Cristo, que conhece a necessidade do homem, foi direto ao assunto e disse a ele: tu precisa nascer de novo. Não é? Nós temos o exemplo mesmo de um jovem rico que tinha o coração apegado às suas riquezas, e Cristo Jesus, percebendo que ele estava preso pelo que possuía, disse para ele: vende tudo que tu tem, se desfaz de tudo que te possui.
divide com todos que precisam, te livra desse Deus chamado dinheiro e posses e me segue. E aquele rapaz se entristeceu e achou aquilo muito difícil. Então, o Evangelho no Novo Testamento, ele nos oferece, através de Cristo, a oportunidade da salvação, do perdão, da busca, da renúncia, de mostrar um novo caminho em Cristo Jesus, porque Ele é o caminho de Deus e a salvação para toda a humanidade. Maravilha. Então, pensando nos evangelhos, e nós vamos pensar agora em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos vai trazer 4 personagens aqui nos 2 próximos subpontos, que é Filipe e Pedro, e também Paulo e Barnabé. No Pentecostes, a gente vai tratar de Atos, né? Nós vemos mais uma vez os olhos de Deus, né, postos sobre todas as nações, pois ali estavam reunidas pessoas de várias partes do mundo, de todos foram cheios do Espírito Santo, simbolizando assim a ação de Deus sobre toda a carne. Pastor Fábio, pensando primeiramente nesses 2, né, nomes aqui sugeridos, que é Filipe, né, que ele é o primeiro, segundo a lição aqui, a gente olha para a Bíblia, na verdade, o primeiro missionário transcultural, né, que vai para outro povo, outra pessoa, né? E depois pensando no próprio Pedro, né, quando ele é enviado a Cornélio, tem aquela visão. Então, começando em Atos aqui, eu gostaria de tratar sobre, que você falasse um pouco sobre esses 2 personagens aí, suas ações missionárias. A gente pode ver na história aqui de Filipe e de Pedro, né, o entendimento de um e de outro. Começando por Filipe, Filipe já entendeu que a salvação não era só dos judeus, né? E ele começa a pregar, né? Ou melhor, ele encontra, o Espírito Santo leva ele nessa oportunidade para ele trazer essa palavra, né, a esse eunuco, né? Diz a história que ele é um alto oficial da rainha dos etíopes, e ele chega para ele, explica o profeta Isaías, e ele entendendo, compreendendo o propósito do reino de Deus. E o que me chama a atenção é que o projeto de Deus sempre foi resgatar o homem. E nós somos as suas ferramentas, né? E ele usa Filipe, e ele anuncia, esse eunuco se decide e diz que a história aqui, né, que é real, que ele ali é batizado. Então, Filipe já tinha entendido que a salvação não era só para os judeus. No caso de Pedro, precisa o próprio Senhor mostrar para Pedro que o evangelho, que a graça de Deus aqui, essa dispensação da graça já não estava presa mais ao povo judeu, mas a todo aquele que aceitasse a Jesus como Senhor e Salvador. Salve lembrar aqui que não é só Salvador. Muitos hoje querem o Jesus Salvador, mas não querem o Jesus Senhor, porque o Jesus Senhor requer de nós renúncia, entrega, dedicação, abandonar os vícios do passado, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Né? Deixando bem claro, através aqui de Pedro, né, que essa mensagem ela era dirigida a todas as pessoas, independente da sua nacionalidade, né, da sua raça. O próprio foi citado aqui pelo presbítero Alan, no caso da mulher samaritana. Enquanto os discípulos foram na cidade comprar comida, Jesus para ali, mostrando que ele, que era o Senhor, ele poderia dizer não. Então, né, eu sou o Senhor, não vou falar com o samaritano. Mas ele mostra que ele veio para todos. Né? Mais uma vez quebrando aquele tabu que havia. Nota-se que o próprio Senhor Jesus, em várias situações que ele vai levar a palavra, ele se dirige a essas pessoas que eram desprezadas, rejeitadas, não valiam nada diante da sociedade, ou melhor, diante do próprio povo, que Deus o elegeu. Né? Se o próprio Deus não rejeitava essas pessoas, os fariseus, né, os saduceus, esses homens, eles rejeitavam. E o Jesus vem mostrando que ele veio para todos. Então a salvação não é para um grupo só. Nós cremos que a salvação é para todo aquele que recebe a Cristo. E abre um precedente tão maravilhoso que nós hoje podemos ser missionários, não só em outros países, mas no bairro onde nós estamos, né? E já mostra para nós que nós não podemos agir discriminando as pessoas, né? Então, não, ele é branco, ele é preto, ele é branco, ele é pardo. Não. Nós temos na nossa igreja um pastor muito conhecido, que é o pastor de Decas Takayama,
né, que é descendente de japonês, muito antigo, várias pessoas, né, índios também, na região ali de Maringá, tem muitos índios que são crentes em Jesus, mostrando que a graça de Deus alcança. Então, o que a gente pode ver no exemplo de Filipe e de Pedro é o amor de Deus se cumprindo, chegando para quem realmente precisa. O próprio Senhor Jesus, ele disse na sua palavra o seguinte: olha, eu não vim para os sãos, né? Eu vim para os doentes, porque os sãos não precisam de médico. Deus viu que nós precisávamos de redenção. E ele traçou esse projeto, não porque ele foi pego de surpresa, é porque ele sabia, ele já viu, ele previu que nós precisaríamos dessa graça de Deus manifestado, não manifestada. A Bíblia fala, né? Porque a graça de Deus se há manifestado, masculino, apontando para Jesus, né? Então você pode deixar tudo os demais de fora, e se você deseja ser salvo, deseja caminhar pelo caminho da verdade, se você deseja ser liberto, como está acho que em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tem que olhar para Cristo. E ele também é o padrão do verdadeiro missionário. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo, no amor, na graça, no trato, na compaixão, porque se a gente for seguir os padrões nossos e o padrão da nossa sociedade, a gente vai ver muita coisa errada. Mas quando nós olhamos para Jesus, que a Bíblia diz que é o autor e consumador da fé, né, nós vamos ter uma vida abençoada e vamos realmente ser missionários guiados por Deus. Glória a Deus. Você cita Hebreus 12:2, né? Olhando para Jesus, né? Temos que olhar para Ele. Então a gente pensa aqui, olhando para Atos, vendo essa ação do Espírito de Deus, né, missionário, Pedro e Filipe tiveram missões específicas. Alan, agora o apóstolo Paulo e Barnabé mudam o conceito, né? Principalmente com Paulo. Parece que o espírito missionário de Deus, que assim o livro de apoio nos traz muito essa colocação, né, do escritor, ele trabalha incansavelmente para levar a igreja da além seus muros, né? E agora traz um apóstolo chamado Paulo, quer dizer, o Saulo, né, perseguidor, para uma tarefa diferenciada que é expandir esse evangelho, entendimento, que a gente chama Paulo de apóstolo dos gentios, né? Ele se intitula dessa forma, né? Nós o chamamos. Então, Alan, eu gostaria que você comentasse sobre essa missão nos Atos ainda, mas em Atos dos Apóstolos, pensando na pessoa de Paulo. Também Barnabé nós podemos comentar um pouco mais depois. Pois bem, pastor você, pastor Paulo, pastor Fábio e a todos que nos acompanham. É interessante observar a narrativa de cada tempo e cada episódio, né? Cristo nasce, Cristo é vindo ao mundo, nasce debaixo de todo o governamento de uma lei, doa sua vida, exerce seu ministério, convoca o povo, separa entre os chamados aqueles para fazer parte do seu ministério inicial, traz à luz em seu ministério terreno ali, nos cerca de 3 anos que dura o seu ministério, ensinamentos com estrutura de vida, com mudanças de comportamento, com alcance de vidas, mostrando a eles bases e estruturas. Cristo morre, ressuscita, é assunto aos céus, o Espírito Santo desce, cumprindo a promessa, em especial em Joel, né, capítulo 2, que haveria de ser que o Espírito do Senhor seria derramado. E quando isso acontece, analisando os pontos que o pastor Fábio estava tratando, se nós pudéssemos dar nomenclatura, pastor Evalci, nós dizíamos que eles estavam fazendo as missões ali, aproveitando as oportunidades locais, porque tanto o eunuco como Pedro vai ali e defende a sua mensagem pregada àquele homem que aceita Cristo. Agora, como o senhor bem coloca na questão, agora existe a necessidade e chega a hora de um passo além, que seria um passo além das cercanias, dos territórios de Jerusalém. Seria agora algo além, mais afora. Como vai tratar a lição de missões também transculturais, poderíamos dizer, como bem comenta aqui o nosso comentarista, assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Essa era a missão. E o apóstolo Paulo, escolhido por Deus, aquele homem que era o perseguidor, conhecido como Saulo de Tarso,
ele tem um encontro, como todos nós, você professor conhece a história, o testemunho, ele é mudado, ele é alcançado pelas misericórdias de Deus, tem sua vida transformada, e agora já, em anos de sua vida, de sua conversão, servindo a Cristo, sendo acolhido pela igreja, Atos dos Apóstolos diz no capítulo 13, verso 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, é nesta ocasião agora que, como já bem colocado pelo pastor, o apóstolo Paulo ele vai agora levar a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho, a todos os povos gentios, alcançando, além de fronteiras culturais, geográficas, institucionais, pois ele vai pregar todos onde ele tem o alcance de pregar, em Atenas, em Roma, e aonde Deus abre as portas para ele. E é interessante observar, Paulo ele era um homem que não perdia a oportunidade. Só para concluir, 2 Coríntios, capítulo 2, e o versículo de número 12, ele expressa para aquela igreja dizendo, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se uma porta no Senhor, eu não tive descanso. Então, ele era um homem de visão missionária e ele estava sempre atento a levar a mensagem para outros povos, para pessoas gentílicas que também são são merecedoras, carecedoras da salvação em Cristo Jesus. Maravilha, né? É tão interessante olhar para esse ponto e pensando, Paulo, é claro que ele se destaca, né? Escreve, mas Barnabé, quando é separado, e eu lembrei aqui, busquei o texto, que é Atos 14, quando eles estão em Listra e opera aquele milagre do paralítico que se levanta ali, e o povo de Listra começaram a chamar a atenção deles, né? E dizendo, os deuses em forma de homem desceram até nós, né? E chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. É claro que Paulo aqui chama a atenção, rasga as vestes, porque Paulo ele vai deixar claro aqui, a honra e a glória não era para eles. Assim como a igreja hoje, nós temos entendimento, né, pastor Fábio e presbítero Alan, não é para nós. Nós operamos o milagre, não é porque nós temos poder, nós somos os instrumentos que Deus usa para operar o milagre. Através de nós, o milagre chega na vida das pessoas, né? Mas então Barnabé ele teve essa importância. Mas Paulo quem se destaca mais aqui, ele vai além e traz toda essa riqueza de cartas que nós temos hoje, que nós vamos olhar um pouco mais no próximo ponto. Né? A pessoa do missionário, podemos dizer assim, Barnabé, foi muito importante na vida do apóstolo Paulo. Né? Todos nós precisamos de um Barnabé na nossa vida. Eu queria só agregar, depois da fala do presbítero Alan, eu fico só olhando a obra de Deus, como Deus é um Deus, vamos colocar aqui, um Deus missionário, e Deus projetou tudo, na questão dos próprios evangelhos. Nós temos 3 evangelhos, né? E tem o evangelho de João. Os 3 são chamados de sinóticos, né? O evangelho de Mateus, a princípio, para os judeus, o evangelho de Marcos para os romanos ali, né? E o de Lucas para os gregos, gentios ali. Né? E o de João é um evangelho universal. Deus projetando que a sua palavra chegasse de maneira clara às pessoas. O próprio Deus pensando em todos. Como nós não vamos deixar de olhar para todos que Deus amou. Ele disse a palavra, eu amei o mundo todo. Mundo de pessoas. Né? E ele projeta 3 evangelhos que falam basicamente as mesmas coisas. Óticas diferentes, mas o mesmo assunto. Mas João, Deus projetando tudo. A gente sabe por que Mateus, né, fala reino dos céus, não fala o reino de Deus, porque o judeu não usa o nome de Deus em vão. Por que no evangelho de Marcos fala uma outra linguagem? Mas é Deus pensando, para que a sua palavra chegasse e fosse aceita por essas classes de pessoas. Né? E através de Paulo, o evangelho chega à Europa, vem para nós, e até hoje somos frutos dessa obra. O nosso Deus pensou nessa missão tão grande e colocou a sua igreja. Como nós não vamos olhar para isso? Precisamos, é necessário, e a gente
Então eu encerro esse ponto pensando nessa ação do Espírito Santo, né? Claro que nós falamos pouco da ação, mas mencionamos as entrelinhas, desde a Antiga Aliança, pensando e na Nova, num propósito diferente, que ele agindo como missionário, né? E a função dele, ungir, né? Inspirar, separar, como foi lido por você no capítulo 13 ali, né? Separar, disse o Espírito, né? Apartai-me para mim a Saulo e a Barnabé. E o livro de Atos dos Apóstolos, né, pastor, até os professores de teologia, eles trazem para nós que poderia ser Atos do Espírito Santo. É verdade. Né? Então é um livro repleto da atuação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, na vida daqueles que servem ao Senhor, bem como colocado, não para a glória de nenhum que está sendo usado por Deus, a glória é de Deus, mas é Ele que capacitou esses homens para levar e trazer esse evangelho e, como já bem colocado também pelo pastor Fábio, chegar até a nós hoje aqui. E chegou, né? Glória a Jesus por isso. Pensando agora no ponto 3, e é interessante porque nós vamos olhar agora a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse, né? Então a gente começou lá no Evangelho de Mateus e vamos concluir no Apocalipse. Mas é interessante, a gente falou de Paulo, e eu vou a você agora, pastor Fábio, pensando nas cartas paulinas primeiro, depois com o presbítero Alan nas cartas gerais, e nós vamos pensar junto no final, em Apocalipse, né? Tem uma mensagem missionária muito forte ali, né? Mas desde a primeira lição, a gente vem falando sobre a necessidade, e Paulo ele vai fazer isso muito bem, pastor Fábio, que a necessidade de... Paulo plantava a igreja, mas deixava discípulos formados, né? Então, assim, o trabalho missionário de Paulo, pensando em suas cartas, ele sempre plantava a igreja, mas sempre tinha um discípulo pronto, né? Eu gostaria que você falasse sobre essa visão paulina. Importante essa fala, pastor, porque nós temos que pensar missão de um outro ângulo. Missão não é só pregar o evangelho. E aqui a gente viu que já sai da área da pregação, a pessoa aceitou e entra na área do ensinamento. O ensinamento para aquele que já ouviu a primeira fala, né? O senhor mencionou que nós falamos pouco sobre o Espírito Santo. Não é que falamos, porque o Espírito Santo ele está totalmente atuando. Tá, né? certo. Se a gente pegar aqui, ó, João capítulo 20, até peço aos irmãos que abram, João capítulo 20, após a ressurreição, no versículo 22, né, o próprio Senhor Jesus, ó, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebeis o Espírito Santo. Eles recebem o Espírito Santo como selo da promessa. Em Atos 2, eles recebem o Espírito Santo como revestimento. O Espírito Santo está diretamente atuando em tudo isso. Ele prepara os seus discípulos, ele instrui os seus discípulos, ele assopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo, ele reveste, fala, ficar em Jerusalém, e eles vão para essa obra missionária. Missões não é só pregar. Missão é pregar, ganhar e cuidar, zelar. Como foi falado aqui em lições, na primeira lição, tem a questão da integração. Senão a gente vai pensar o seguinte, eu vou aqui, prego, ganhei e vou embora. Não, cuidar dessa alma. A missão global. Quando fala, eu tenho uma missão, eu tenho todo o encadeamento de obrigações. Eu prego, a pessoa aceita, eu vou instruindo ela, eu vou preparando, eu acompanho, ela desce as águas. No nosso caso hoje, muito atual na nossa igreja, né? Eu estou dizendo do nosso ministério, a Assembleia de Deus, o discipulado, 13 lições preparando a pessoa, né? No final ela se decide por ela descer as águas. Como foi falado, muitas pessoas, né? Trazendo o exemplo de Paulo, elas começam o discipulado não para aceitar Jesus, porque ela aceitou receber o discipulado do ensino bíblico, né? Ali são ensinos bíblicos lá. E lá no final ela falou, peraí, eu entendi. Eu quero receber esse Jesus como meu Senhor e Salvador e quero me batizar, né? Aqui na própria lição, no ponto 3, nas cartas paulinas, vai dizer o seguinte, ó, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. E note, Paulo não dirigiu nenhuma igreja. Paulo não foi pastor de igreja, mas foi um grande ganhador de almas. Preparou ele, ganhou pessoas, tenho certeza que ganhou milhares de pessoas, deve ter ganhado, né? E às vezes ele nem sabia de pessoas que ele ganhou, porque a gente sabe que uma coisa, às vezes você prega aqui para a pessoa
e fala, quer aceitar Jesus? A pessoa não se decide. Mas passa um tempo, a mensagem vai comendo por dentro, vai remoendo, o Espírito Santo vai trabalhando e fala, sabe de uma coisa? Eu preciso desse Jesus. Muitos se decidem depois. Eu tenho exemplos disso. No meu ministério, na igreja onde estou. Aí a pessoa vai para casa, depois ela volta, pastor, é o seguinte, eu preciso falar com o senhor. O que é? Eu quero aceitar esse Jesus aí. Porque a palavra foi trabalhando. Né? Paulo plantou, Apolo regou, e Deus dá o crescimento. É verdade. E às vezes nós tentando ganhar, converter as pessoas. Não é nós, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. E vai dizer muito mais aqui, né? Vai falar sobre as cartas, né? A carta aos Efésios, vai falar sobre a carta a Timóteo, a Tito. São instruções. O próprio Paulo fala muito de Timóteo, que é um filho dele na fé. Ele preparou Timóteo, ele preparou várias... Eu sei que nesse percurso, também salve lembrar, não foi um mar de rosas. Teve muitos problemas, muitas dificuldades, muitos embates. Há uma situação entre Paulo e Pedro lá, acerca de quem poderia ser de circuncisão ou não. Pequenos detalhes, e precisa o próprio Deus entrar em cena para abrir a mente de Pedro. Isso mostrando que mesmo que nós estamos aqui, nós precisamos do Espírito Santo a cada dia para nos instruir. Paulo errado? Não. Pedro foi errado? Não. Eles só estavam aprendendo como nós estamos aprendendo. Fazendo ajustes, né? Ajustes. A vida nossa é um ajuste. Ela é feita, é necessário, né? Então a gente pensou aqui sobre cartas paulinas, né, em síntese, e agora olhando com o presbiteral nas cartas gerais. Porque é interessante, eu tenho a anotação aqui, que a maioria das cartas endereçadas a essas novas igrejas, ela é nascida de esforço missionário dos apóstolos, de todos. Claro, Paulo é o principal. Mas quando a gente olha para as cartas gerais, nós vamos ver da mesma visão, tanto de Pedro como de João, o escritor aos Hebreus e os demais, sobre essa questão missionária. E Alan, agora é contigo sobre essas cartas gerais, então, meu amigo. Olhando toda a estrutura, pastor e professor que nos assiste, do Novo Testamento, nós observamos que os ensinamentos eles são coesos. A igreja precisava, além de ouvir o evangelho, se entregar para Cristo, as pessoas, ao ganhar, passar por todo o processo de estrutura. E nunca a igreja foi omissa em ensinar as verdades inerentes da palavra de Deus sobre a conduta nova agora daquele que aceitou a Cristo. Então, quando nós observamos as cartas gerais, as epístolas, são ensinamentos doutrinários, edificantes, para todos aqueles que estão agora em Cristo Jesus e que precisa ter um novo comportamento de vida. Interessante observar que a Epístola aos Hebreus, ela mostra a descontinuidade da dispensação da lei e passa a valorizar, a dar visão maior à importância da nova dispensação, que se chama a graça através de Cristo Jesus. Que Cristo Jesus ofereceu o perfeito sacrifício diante de Deus para o resgate de todos nós. Quando nós olhamos as cartas gerais, que vai falar sobre os grandes ensinamentos, é interessante que também nós aprendemos que a missão de Deus era levar o centro da vontade dele agora para a vida daqueles que aceitam a Cristo e que servem ao Senhor. Pois em Cristo nós devemos agora ter uma nova conduta de vida. Em Cristo agora nós devemos ter um novo padrão de vida. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E como já bem mencionado ao longo dos tempos, nós aceitamos a Cristo, mas temos uma natureza pecaminosa. Essa natureza todos os dias é um desafio nas nossas vidas e nós precisamos ter uma luta e uma batalha constante a fim de agradar aquele que nos alistou para a sua obra. E desta forma, essas cartas gerais, elas trazem ensinamentos. Por exemplo, o que falar das cartas gerais, as cartas universais que o apóstolo João escreve falando do verdadeiro amor, chamando a igreja a atenção para aprender a amar uns aos outros com um coração sincero. O que falar das epístolas de Pedro, não é? Que ele escreve para a igreja, trazendo instruções acerca da verdade e da doutrina da palavra, acerca da condução de todos nós. Então, a Bíblia Sagrada, em toda a sua trajetória no Novo Testamento, nos seus 27 respectivos livros, trazem para nós a continuidade da igreja
na pregação sincera e honesta de Jesus Cristo. Então, a palavra da cruz de salvação, as pessoas se convertem, porém essa palavra tem ensinamentos, tem exortação, tem doutrinas, não é? Tem consolo, tem profecia. Então, veja que a Bíblia Sagrada é um livro completo para nos instruir agora na continuidade da nossa vida, depois que aceitamos a Cristo, que nos batizamos nas águas, agora a nossa vida dentro da nossa comunidade cristã e a nossa vida como um servo de Deus no mundo em que vivemos. Por muitas vezes, sempre os apóstolos ensinavam a igreja dizendo: não aceitem outro evangelho. Ainda que um anjo venha vos pregar, ele seja amaldiçoado, seja anátema. Então o evangelho da cruz, a Bíblia Sagrada, as doutrinas da palavra, as doutrinas dos apóstolos, que dá continuidade na pregação do evangelho. Então, a missão de Deus nos levará para o centro da vontade dele. E aonde que nós alcançamos o conhecimento de Deus? Na Bíblia Sagrada. O livro que é o nosso manual de regra de fé. Então, a gente vê a carta do apóstolo Tiago, contém uma sabedoria prática do viver do Evangelho de Cristo, né? As cartas de Pedro, como já mencionada, fala acerca da nossa segurança em Cristo. Então, Cristo ele tem o seu evangelho completo, a missão completa que já falamos, acredito, desde a primeira lição. Não é apenas anunciar, mas é ganhar para Cristo, discipular, conduzir ao batismo, integrar no serviço cristão e manter a vida de continuidade através do ensinamento das cartas gerais e dos livros do Novo Testamento, pastor. E Apocalipse? Porque qual a mensagem missionária de Apocalipse, pastor Fábio? A mensagem central de Apocalipse é o anúncio de um cordeiro que é o leão que venceu, não para o seu benefício próprio, mas para conceder vitória aos que nunca venceriam sozinhos, que somos nós, né? Que é a igreja. Isto é uma missão. Então, pensar em Apocalipse, pastor Fábio, presbítero, nós podemos pensar aqui juntos. Não temos muito tempo, mas temos um tempo ali suficiente para pensar juntos aqui sobre essa mensagem missionária em Apocalipse. Pastor Fábio, começa contigo. O Apocalipse a gente pode entender como sendo assim o fechamento, a conclusão, né, de tudo, né, desse período, né, que antecede aí, ou melhor, antes do arrebatamento da igreja ali. Muitas coisas são pós-arrebatamento. Mas o que eu venho pensar junto com os irmãos, e eu acho interessante refletir, que toda a palavra de Deus, seja de Mateus até Apocalipse, é um Deus projetando todos os passos e ferramentas, deixando ferramentas, o seu projeto, idealizando tudo e compartilhando o seu projeto conosco e falando: olha, eu quero vocês envolvidos comigo. Porque nós temos que pensar que missões é muito mais do que pregar e ganhar e o aceite da alma a Jesus. E aí, como é que faz? Tá bom, eu aceitei Jesus e agora? Como é que eu passo? Aí vem a parte mais, não digo complicada, mas a parte mais interessante. Instruir essa pessoa e levá-la a Cristo. Ou até um ponto que ela comece a andar sozinha. Não é assim o bebê? Nasceu, deixa... Não, vamos lá, ensinar, trocar, né? Quando ele pega uma idade aí, ele já começa a tomar banho sozinho, né? E essa carta de Apocalipse, né, que foi dirigida ali, essas 7 igrejas ali, menciona no caso, né? De qualquer forma, a gente vê nesse sentido que o apóstolo João relata um Deus que sempre se mostrou interessado que a sua salvação chegasse a todos. Deus nunca falou: olha, eu quero que a salvação que eu projetei, Deus é o idealizador, chegue. Não, eu quero que chegue a todos. E Deus não poupou esforços. Não é uma quantidade predestinada, né? A salvação para todos. É lógico que eu sempre costumo falar, o céu deve estar cheio de crente, né? Com certeza. Eu até fiz uma perspectiva com a esposa, diz: olha, a cada 130 anos morre 8 bilhões de pessoas. É a média, né? É o que tem no mundo hoje. Mas fique tranquilo, o Senhor disse que na casa do meu pai há muitas moradas, né? Tem espaço para todos. Não, eu não vou porque não vai ter lugar. Deus projetou tudo certinho, deixou o caminho, só não segue a receita do bolo aqui quem não quiser, porque está tudo pronto, projetado, arquitetado,
E o mais interessante, pastor, quanto que custa? Não custa nada. É pela graça de Deus. Já custou, né? Né? Jesus Já pagou custou o tudo. sangue dele, né? Quer dizer, para nós não custa nada, não custou nada, mas para Deus ele deu o seu único filho para morrer numa cruz. E o sofrimento de Jesus não se compara. A nossa parte, eu creio que é a renúncia, é o aceitar, né? Isso é muito importante. Isso aí faz parte do processo, É o processo. né? Jesus até falou, ó, quem quiser, não é obrigado, vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia, né? Então não vem pensando que, não, eu venho para Jesus, não vou ter problema. Vai continuar tendo. Só que a diferença, você não tem só o problema, você tem Jesus na frente do seu problema. É a ideia de que ele venceu para nós não... Porque nós não venceríamos sozinhos. Alan, Pastor, o Apocalipse ele traz esse desfecho final dessa obra de Cristo Jesus. Ele revela-se a João, pois essa revelação a João é uma promessa que ele abre a boca quando Pedro questiona o que seria do apóstolo João. Não sei se os irmãos podem lembrar disso, e o Senhor falou para Pedro, o que te importas acerca dele? E se eu quiser que ele me veja em glória? Nesta hora que Jesus abre a boca e expressa essa palavra, é como que ele está garantindo que João veria ele em glória. E isso acontece. O apóstolo João passa por tentativas de homicídio, algumas ocasiões, a história registra, uma em que foi jogado em um caldeirão fervente, outra em que foi jogado em uma chapa em brasa, e o general imperador disse, não tem como, manda esse homem para a ilha de Patmos. Não tem como matar ele, não manda tem ele para como lá. matar, é um bruxo. E a ilha em Patmos era uma ilha de animais ferozes, de pessoas de alta periculosidade, um lugar de difícil acesso, né? Mas é lá que Cristo se revela a João e mostra a sua glória. Quer dizer, crente que tem promessa de Deus não morre antes que ela se cumpra. E interessante observar como ele também traz a existência para todos nós dessas igrejas da Ásia Menor, mostrando que o evangelho não ficou só em Jerusalém. A Ásia havia sido alcançada. Porém, ele também vai mostrar estruturas de várias igrejas, com suas deficiências, dificuldades, e aquele Deus missionário que sempre foi em busca do resgate, sempre mostrando, melhora nisso, lembra-te de onde tu caiu, olha, ainda dá tempo, por favor, vem cá, eu te amo, eu te quero. E aí, esse é um evangelho que valeu a pena todo o sacrifício de Cristo Jesus, pois a Bíblia diz que o valor de uma alma, não tem dinheiro no mundo que possa comprar. E através do sangue de Cristo Jesus, derramado na cruz do Calvário, até hoje está válido para que todo aquele que nele crê não pereça, mas nele tem a vida eterna. Amém, pastor. Deus, ele sempre quer a gente próximo dele. Eu tenho uma anotação aqui que, se encararmos o Apocalipse com uma visão do futuro, veremos que a missão da igreja será cumprida, pois João contemplou a multidão que vinha de todas as nações, tribos, povos e línguas. Apocalipse 7, 9 e 10. Ou seja, as nações alcançadas sem, como você já disse, acepção de pessoas. Nós queremos agradecer e louvar a Deus pela sua vida, que esteve conosco durante essa programação, assistindo mais essa pré-aula, você que é inscrito. Agradecer a Deus uma vez mais pela vida do pastor Fábio, pela vida do presbítero Alan. Vocês enriquecem o conteúdo desses comentários, dessas pré-aulas. Deus abençoe, em nome de Jesus. A conclusão, eu tenho uma observação aqui, eu quero lê-la rapidamente, depois eu vou pedir aí para o presbítero Alan fazer uma oração nos despedindo. Mas assim, missões nasce no coração de Deus e opera na história através do poder do Espírito Santo e aponta para Jesus como Senhor, o Kyrios, né, de todo o universo. Missões está no coração de Deus e onde mais? No coração de quem ama a obra missionária, nas mãos de quem contribui para os missionários, nos joelhos dos que dobram para interceder por missões, nos olhos dos que choram pelos missionários que sofrem, na mente de quem divulga as obras de missões e na vida de quem se entrega pagando alto preço em fazer missões.
Antes da oração, nós louvamos a Deus pela sua vida. Convidamos vocês para assistir a 5ª aula desse 4º trimestre, que tem como tema uma perspectiva pentecostal de missões. E lembrando você que esse programa você pode acessar através do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, Facebook também com o mesmo endereço, Escola Bíblica Dominical SJP, pelo Instagram, EBD_SJP, e aqui pela TV Mão Amiga também, terças, quintas e sábados, das 15 às 16 horas. Então, você tem opções de acessar, se inscrever e nos ajudar divulgando essa programação para alcançarmos o maior número de pessoas. Alan, orando. Amém, pastor. Querido Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por mais esta tão grande oportunidade em que podemos, meu Deus, meditar na Tua Palavra e queremos te pedir, Espírito Santo de Deus, que alcance a todos aqueles que podem estar assistindo à programação deste canal, que seja de fonte de conhecimento, de ampliação em conhecimento aos Teus servos e que nós possamos dar continuidade à missão da igreja, que é pregar e fazer a Tua obra na face da terra, até que o Senhor volte para buscar a igreja. Nós te agradecemos, te oramos pelo nosso pastor presidente, pelo Ministério de São José dos Pinhais, te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e lembre-se, um coração sem Cristo é um campo missionário, um coração com Cristo é um missionário.